Então, para começar hoje, vamos para Lucas, então, capítulo 15, verso 3. E é isso aqui que você tem que manter, tá? Então Jesus lhes contou o quê? Esta parábola. Jesus, então, o que, queridos? Contou esta parábola. Então, o que é interessante sobre isso aqui? Presta bem atenção. Jesus, então, vai começar a contar, ou vai contar uma parábola, em resposta às críticas dos fariseus. Então, você, quando lê essa parábola, você tem que manter isso aí, na sua mente. Que ele vai contar essa parábola para responder às críticas que os fariseus faziam a respeito dele. Por que, pastor, que ele vai contar essa parábola? Para ver se eles conseguem entender porque ele recebe pecadores e come com eles. Entendeu agora? Então Jesus vai contar para eles essa parábola para ver se eles compreendem, para ver se eles entendem, para ver se abre a cabeça deles. Ou seja, é como se Jesus dissesse assim, ó, vou desenhar para ver se vocês entendem. Entendeu? Vou desenhar aqui para ver se fica claro e entra na cabeça de vocês por que eu recebo pecadores e eu como com eles. Tenho uma vida social com eles. E aí então ele começa contando o que? Esta parábola. Agora, como eu expliquei para vocês, nós vamos ouvir aqui, são 3 histórias. Aliás, nós já ouvimos 2 delas, né? Mas são 3 histórias que Jesus conta. Então, uma das coisas que eu achava, eu achava isso, né? Que eram 3 parábolas, mas não são. É uma parábola só, observa, ele não diz assim, e contou estas parábolas. Então ele diz assim, e contou esta parábola. Então, como eu tenho dito para vocês, o que isso significa, pastor? Que esta parábola que Jesus está contando, ela possui 3 partes. Ou seja, 3 perspectivas, tratando do mesmo assunto, tratando da mesma coisa, só que em perspectivas diferentes, para ver se eles conseguiam assimilar. O motivo dele estar sempre no meio de quem, irmãos? Dos pecadores. Deu para entender, queridos? Este é o contexto da parábola. E aí, né, para a gente ganhar tempo, quais são essas partes da parábola? O que seria essa parábola, pastor? Nós já ouvimos aqui a ovelha perdida. Quem lembra da ovelha perdida? Já ouvimos aqui a dracma perdida, que foi falado semana passada. Mas o que é interessante dessas 2 partes da parábola? E aí esse é o ponto que a gente tem que manter aqui para a gente não esquecer, tá? Para a gente poder entender hoje. É que Jesus está utilizando estas 2 parábolas para retratar, né, para usar como exemplo, o que ele quer trazer para o âmbito espiritual. Ou seja, o que acontece nos céus. Qual é a expectativa dos céus? O que os céus esperam? Então, quando ele usa a ovelha e a dracma perdida, ele está falando sobre a alegria de alguém encontrar algo que estava perdido. Aí, como eu expliquei para vocês, quando você acha aquela carteira que você perdeu, como é que você fica? Quando você encontra um celular que você perdeu, como é que você fica? Quando você acha aquele 50 conto lá, que estava naquela gaveta, você precisava daqueles 50 contos, você fala, mas eu deixei aqui, onde é que está? Você vai deixar por isso mesmo? Ou você vai atrás para achar esses 50 contos dentro da sua casa? Aí o que a senhora faz? O que o senhor faz? Abre as gavetas, não é assim? Fecha a gaveta, olha atrás dos armários para ver se não caiu, não é? Olha debaixo do sofá, quem está entendendo? É que nem a mulher da dracma perdida. Aí você fala, não, peraí, a roupa. Aí você vai nas roupas, não é? Vai botando as mãos nos bolsos, e aí quando você acha, você fica triste? Nossa, não dá um alívio, irmão? Você fala, ai, graças a Deus eu não perdi. Aí Jesus está falando, assim como vocês se alegram, quando vocês acham algo que você se perdeu, assim também é os céus, assim também é o Pai. Por cada pecador arrependido. É como se ele estivesse encontrando algo que ele perdeu. Quem entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então, essa parábola, Jesus está dizendo, por que então que eu vou até os pecadores, ou eles vêm até a mim, eu tenho comunhão com eles? Porque nós estamos em busca do que se perdeu. Eu e o meu Pai.
Nós estamos atrás disso. Como eu tenho dito, o que essa parábola retrata, para a gente poder manter de pano de fundo? Que Deus é um Deus que está buscando pecadores. Deus é um Deus que busca pecadores. Pastor, Deus é assim? É. Nosso Pai é assim? É. Ele está atrás do quê? Dos santos. É isso? Só da gente boa. Hein? Só dos justos. É isso? Da gente que não, aqueles que nunca pecam. Ou se pecam, uns pecadinhos assim, mais, né? Uma mentirinha branca daqui, um negocinho dali, não é muito nada assim grave, não. É esse tipo de gente que ele quer, é isso? Não, ele está falando assim, ó, ele quer gente da pior espécie. Ele está atrás daquele das piores. Quanto mais pecador, é esse que ele quer. Vamos falar a verdade, para nossa mente farisaica, isso aí no início é um escândalo, né, irmão? Como assim ele está atrás do pecador? Sim, ele está atrás do pecador. E aqueles que for da pior estirpe, ele fala, é esse mesmo. É esse que eu quero. Quem está entendendo, igreja? Então é isso que aquela primeira, segunda parte da parábola significa. Que Deus está buscando o que se perdeu. Quem está entendendo aqui? Para a gente poder fechar, então, vamos entrar agora, depois dessa longa introdução, versículo 11, obreiro Paulo. E eu não vou ler assim agora, né? Nós vamos lendo e parando, tá? Eu vou lendo, comentando, parando. Ó, vai ser um pouco extenso, faz parte, tá bom? Mas quem gosta aqui de ouvir pregação, palavra? Você gosta daquela palavra miojo? Quem gosta de pregação miojo? Você gosta de pregação miojo? Rapidinho, 3 minutos, mas também não sustenta nada. Quem está entendendo? Não edifica em nada. Quem está entendendo? Eu gosto daquela palavra feijoada. Quem gosta da feijoada, irmão? Aquela churrascada. Quem está entendendo? Você vai digerindo, comendo, você vai enchendo a barriga. Coisa com substância. Quem está entendendo? Amém? Eu gosto desse tipo. Amém, queridos? Quem gosta desse tipo de mensagem assim? Miojinho, não sou chegado, não. Amém? E Jesus continuou. Então lembrando que ele já contou 2 partes, amém? E agora Jesus vai o quê? Continuar. Então nós vamos entrar agora na terceira parte da parábola. Amém, queridos? A primeira é a ovelha perdida e a segunda, quem lembra? Dracma perdida e agora vamos ver o filho perdido. Né? Só tem perdido nessa história, né? Só tem perdido. Então, nós vamos ver. A gente pode até falar assim, a parábola dos perdidos, é ou não é verdade? Né? Pode até dizer isso. Mas a ênfase não é nos perdidos, quem está entendendo? A ênfase é no pai, quem está entendendo? Na verdade, essa parábola não é para falar do filho pródigo. É para falar do quanto o pai é bom. A ênfase é no pai, tá, queridos? A ênfase é nele, tá bom? Então, Jesus continuou. Então, Jesus está contando ainda a parábola. Ele não parou agora. Então, você imagina o seguinte, a gente não pode esquecer que tem ali um público assistindo ele, vendo ele. Principalmente quem? Fariseu. Então, ele está contando essa parábola para confrontar ou para abrir os olhos. É para confrontar, né? Nesse confronto, abrir os olhos dos fariseus. Para eles entenderem por que ele recebe pecador e por que ele come com pecadores. Então ele começa agora entrando na terceira parte da parábola. E está todo mundo já meio que assim, né? Já ouviu a ovelha perdida, a dracma perdida, já estão entendendo as coisas. Só que nessa terceira parte, Jesus ele vai escancarar. Porque quando ele fala da ovelha perdida, ok. Quando ele fala aí da dracma perdida, ok. Só que ele entra propositalmente agora na terceira parte para escancarar. Ou seja, mais claro que isso, eu não consigo ser. É impossível. Está muito óbvio o que eu estou passando aqui para vocês. É o que Jesus está fazendo ali. Amém? E aí como é que começa então? E Jesus continuou, e ele diz o seguinte, um homem tinha o quê, queridos? 2 filhos. Amém? Então ele começa dizendo que um homem possuía o quê? 2 filhos. Vamos ler os versos 12 e 13, obreiro Paulo. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Observa, tanto para o mais velho quanto para o mais novo. Vai. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá os seus bens viveu, desperdiçou os seus bens e viveu desenfreadamente. Então, irmãos, para a gente poder entender essa parábola, você tem que imaginar comigo assim o contexto. Jesus está contando e tem um público ouvindo ele.
como vocês estão me ouvindo aqui agora. E principalmente, que tipo de gente está ouvindo ele lá? Fariseu. Entendeu? Porque é uma resposta para quem? Para o fariseu. Então, na hora que o fariseu ouviu isso, aliás, na hora que o público lá ouviu, os judeus, já ficaram meio assim com esse menino mais novo aí. Já deu um ranço já. Né? Tá ouvindo a história, não é que eles viram. Já ficou com ranço. Vou explicar por quê. Mas ele já ouviu a história e falou, não gostei desse rapaz. Não gostei. Por que eles não gostaram? Olha que coisa interessante. O versículo 12, quando vai retratar que ele chega para o pai, volta para o 12, Paulo. E o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. E assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Primeira coisa que isso retrata aqui para nós, e é óbvio, queridos, que para nós, tanto que o 12 e o 13 está dizendo ali, a gente que vive numa sociedade ocidental, assim, não é uma coisa assim tão escandalosa como era para um judeu. Por que não, pastor? Porque para o judeu, entenda uma coisa, querido, a família é sagrada. Família é sagrada. Ou seja, você pode romper com todo mundo, mas você só não pode romper com quem? Com a família. Principalmente quem? Seus pais. Porque eles são desde pequeno a honrar quem? Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Então eles têm que entender o seguinte, pai e mãe é o quê? É sagrado. Você não pode romper com isso. Então quando ele chega para o pai e fala, me dá a parte da herança, o que ele está sendo? Desrespeitoso. Porque é como se ele dissesse assim, ô velho, você não morre não, coroa? Quando é que tu vai morrer, cara? Eu quero viver minha vida. Eu quero curtir, coroa. Quem está entendendo? Pô, você está me atrapalhando. De eu curtir minha vida, de viver minha vida. Faz o seguinte, vamos adiantar esse processo aí? Me dá a parte da minha herança. Entendeu o que ele está fazendo? Isso aqui é um desrespeito muito grande. E aí, né, o próximo versículo, Paulo, segue. Não muito tempo depois, do filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então o que ele faz, queridos? Ele rompe com um valor que para os judeus é um valor sagrado. Qual? Família. Ele abandona quem? A família. Ele despreza o quem? Quem? A família. Então a primeira coisa que Jesus está contando nessa parábola é o seguinte: tem um filho, tem um homem que tem 2 filhos, e um desses filhos simplesmente rompe com o valor familiar. Desrespeita o pai. Deu para entender? Abandona o pai. Não honra o seu pai. Ele simplesmente fala, eu quero minha herança e eu vou seguir com a minha vida. E ele vai embora. Deu para entender? Ele vai embora. Como diz aqui, ele o quê? Ele mete o pé, ralou o peito. Entendeu? É o que ele faz. Agora, sabe o que é o pior disso? O que, pastor? É que eu fico imaginando o público ouvindo. Porque o público ouvindo vai dizer o seguinte, o que esse rebelde, esse menino está fazendo? O que esse pai vai fazer? Esse pai não vai fazer nada? Ah, se sou eu. Quem já pensou assim? Mas eu dou uma, olha, quando eu tiver meus filhos, eu não vou deixar fazer essa... Até que você tenha filho, né, irmão? Queima a língua, não queima? Então é aquilo. Então olha só. Quando eles estão vendo isso, é óbvio que eles pensam o quê? Qual vai ser a reação do pai? E qual foi a reação do pai? Condenou? Repreendeu? Ele consentiu. O filho pediu e ele faz o que o filho está pedindo. Ele faz a vontade de quem? O filho, quer dizer, não é o filho fazendo a vontade do pai, mas é o pai que está fazendo a vontade de quem? Do filho. Ixi, hoje em dia, né, irmão? Quem está dizendo? Parece muito hoje em dia, não parece, não? Hein? Ih, meu Deus do céu. É ou não é? Aí eu falo para você, imagina o público. Como é que os fariseus devem estar? Hein? Como é que os fariseus estão nesse momento? O que vocês acham? Como é que pode? Tem 2 personagens, né? Tem 2 pessoas, quer dizer, já não gostei nem do pai nem do filho. Quem entendeu? Por quê? O filho é um desalmado, não ama e não respeita o pai. E o pai é o quê? Omisso. Que ao invés de dar uma bela uma correção nesse filho, deixa o filho ir. Ah, se fosse eu. E tem um detalhe, tá?
A lei dizia que se o filho desrespeitasse os pais, a Torá, tá, irmãos? Ele era digno de apedrejamento. Então isso que ele está fazendo aqui, se fosse qualificar pela Torá, digno de apedrejamento. Entendeu a coisa? Então é isso que você tem que entender, ó. Mente farisaica, ouvindo essa história, como é que pode fazer isso? Só que aí, a coisa, não sei se vai ou ficar melhor para ele, ou pior, sei lá. Né? Porque o texto diz o seguinte, o próximo versículo, não, Breu Paulo, vamos lá para o 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo que tinha e vai para uma região que distante. E lá desperdiça os seus bens, vivendo desenfreadamente. Então, amados, presta bem atenção nisso. Além dele desrespeitar o pai, desonrar a família, se tornar ovelha negra, um estigma, que merece apedrejamento, entende como é que é? Além disso, ele vai para uma terra, uma região distante, e lá ele gasta toda a herança. Não, aí o judeu ouve isso e fala, não, esse cara está de brincadeira. Já rompeu com a família. Não honrou o pai. Agora ele vai largar a nossa pátria? O nosso povo? Vai nos abandonar? Vai virar as costas para a sua nação? Porque se você não sabe, o judeu ele é muito patriota. Quem trabalhou com o judeu sabe o que eu estou falando aqui. Irmãos, eles são fechados entre eles. Eles só honram entre eles. Eles só andam com eles. Só fazem negócio entre eles. Tudo é entre eles. Quem trabalhou já, não sei se alguém trabalhou com judeu, em casa judeu, sabe o que eu estou falando. Eles são assim. É um tipo de povo muito apegado às suas raízes, ao seu povo, à sua tradição. Eles são muito ligados a isso. E de repente esse menino, o que ele faz? Ele vira as costas para tudo isso e fala, quer saber? Não sabe disso não. E sai. O público que está ouvindo, o que vocês acham? Não, agora esse menino foi demais. É isso que você tem que entender. Você está contando a história e estão ouvindo. Não, agora foi demais. Não, agora foi demais. Né? Não, esse menino tá abandonando agora o povo dele. Só que tem mais. Diz que ele pegou a herança e gastou aonde? Em terra distante. Você tem que entender que a herança, presta bem atenção, queridos, eram bens acumulados da família. Que o pai conquistou, que o avô conquistou. Quem está entendendo? Que o bisavô conquistou. Quer dizer, eram bens que a família veio conquistando. Ele simplesmente pega tudo aquilo e o que ele faz? Joga fora. Quer dizer, ele desperdiça aquilo em terra distante. Quer dizer, nem na terra dele, pelo menos, se ele investe ali entre o povo dele, ok. Mas não, ele pega e leva aquilo para longe. E desperdiça aquilo lá longe. Pergunto para vocês, como é que vocês acham que os fariseus estão? Então como? É isso aí. Estão ficando revoltados com esse homem, esse menino aí. Eu já até fico imaginando, já arranjando os dentes, as babas correndo assim, ó. Não, eu não gostei desse menino. Aí o que é interessante, verso 14, Breu Paulo. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Aí eu imagino eles, tá vendo? Deus tarda, mas não falha. Plantou, colhe. Gostei, Jesus. Boa, Jesus. Agora eu gostei do Senhor, hein, Jesus? É isso aí. É esse tipo de mensagem que eu gosto, Jesus. É isso aí. Tá certo. Tá vendo? A consequência chegou. É isso. Olha lá. A mão de Deus pesando. Quem entendeu? Eu fico imaginando isso, porque Jesus falou, olha lá. Começou a passar. Tá vendo? Gostei. Criançada, filhos, tá vendo? É isso aí, ó. Se você romper com a família, se você virar as costas para a nação, olha a consequência, hein? Acabou a história, Jesus. Então tá bom, valeu, Jesus, gostei. Boa mensagem, boa pregação, boa história. Vamos embora para casa. Jesus vira e fala, calma, não terminei ainda. Oxi, calma. Tá nem na metade da história ainda. Tem mais coisa, Jesus? Tem mais coisa. Segue, Breu Paulo. Por isso, olha Jesus continuando. Foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar do quê?
dos porcos. Vai, Breu Paulo. E ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira, né? A lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí você imagina esse povo agora? O quê? Ele está se associando a gentio. Nós que somos um povo santo, separado, puro. E ele vai trabalhar para gentio, se submeter trabalhando para um gentio. Porque eles chamam gentios de cães, de impuros. Entende, queridos? De pecadores. Quer dizer que ele vai trabalhar para esse tipo de gente? Como é que pode isso? Aí ainda diz que ele foi trabalhar com o quê? Cuidando do quê? Agora ele está de brincadeira. Porque é extremamente proibido na Torá que um judeu ele não pode o quê, irmãos? Comer, adquirir carne de porco. Porque é extremamente impuro. É imundo. E ele foi trabalhar com o quê? Com porco. Agora não, agora está demais. Agora ele está rompendo, sabe com o quê? Ó, com a Torá, com a lei de Deus, com as escrituras. Ou seja, agora ele está virando as costas até para quem? Até para Deus ele virou as costas agora, ele não quer saber de Deus. Então você imagina que o povo está ouvindo isso e falando assim, esse sujeito, não, só tem um caminho para ele, é morte. É um ser indigno, asqueroso, jamais ele vai viver no nosso meio. Entendeu como é que Jesus está pintando o quadro? Viu o que Jesus está mostrando aqui? Jesus está dizendo que esse rapaz, ele desceu literalmente até o fundo do poço. Se tiver mais um pouquinho, ele foi mais além ainda do poço. Ou seja, os judeus olhando para isso, eu fico imaginando um fariseu vendo isso, um fariseu, irmão, fala, não, tá de brincadeira. Não, alguma coisa tem que acontecer com esse rapaz aí. Ele tem que morrer, um apedrejamento, alguma coisa. Porque isso não pode ficar barato. Quem entendeu? Não, isso não pode ficar assim. Rompeu com a família, rompeu com o povo, rompeu com Deus, se voltou agora as costas para a Torá, e tem mais, ele quer se alimentar. Não. O que vai acontecer com esse rapaz? É isso que eu estou falando. Imagina o fariseu ouvindo isso. Mas isso aí é digno de morte. Se tiver que apedrejar, sou o primeiro. Já vamos pegar em pedras aqui. É isso. Porque esse ser aí não merece. Quem está entendendo? Ele não merece. Só que Jesus para aí? Não, porque eles querem saber. E aí, qual que é o contexto da história? Vamos seguindo, né? Estou vendo que vocês estão gostando, né? Vamos lá. 17. Só que aí no 17, Jesus então introduz uma outra coisa. O quê? Que ele o quê? Caiu em si. Caiu em si. E aí ele pensou, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui estou passando necessidade, estou passando fome. Eu aqui morrendo de fome, segue, Gabriel Paulo, vamos até o 19. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então quer dizer que ele resolveu voltar para casa. Os fariseus ouvindo, agora essa eu quero ver. Porque assim, primeiro que eu não teria nem coragem de voltar para casa. Se fosse eu no lugar dele, não voltaria. Mas já que ele voltar, que ele quer voltar, quero ver o que vai acontecer agora. Duvido que ele vai aceitar. Lembra do apedrejamento, que os pais poderiam apedrejar os filhos? Sou o primeiro a pegar em pedra. Se esse pai não pegar nas pedras, eu pego por esse pai. Porque depois de tudo isso, ele querendo ainda voltar para casa. Só que, irmão, tem um detalhe aqui. Qual que é o detalhe? Por que ele quer voltar para casa? Porque ele está o quê? Por que ele quer voltar para casa? Você viu o que ele falou? Volta de novo, Gabriel Paulo, no 17, por favor. Quantos empregados do meu pai têm comida em fartura? Eu aqui passando fome. Por que ele quis voltar para casa? Ai, que saudade do meu pai. Ai, que saudade da minha mãe.
Ai, que saudade da minha casa. Né, irmã? Né, irmão? Como é que diz aquele dito? Qualquer, como é que é? Coincidência? Como é que é? Como tu fala da mera coincidência? Como é que é? Como é que é? Como é que é o dito popular? Hein? Porque isso acontece dias de hoje também, sim ou não? Ai, como eu amo a minha mãe, será que ama mesmo? Aperta a necessidade, né, irmão? Primeira pessoa que pensa. Sim ou não? Né? Mas não é que ele tem falta do pai, é que o pai pode dar. Né? Lá tem comida, tem cama, tem... Então você está observando qual é o motivo que ele voltou para casa. Não é porque ele, ai, que saudade, porque eu... Não, irmão. Necessidade. Entendeu? Hã? Tá vendo? É isso mesmo. Então quer dizer, você viu que por que ele volta? Por necessidade. Irmão, o que vocês acham desse rapaz? Depois de tudo que faz, quer voltar para cá, mas ele volta, mas por que tá saudade do pai, não? Porque ele quer comer, irmão, tá com fome, necessidade. Olha o motivo do retorno. Até o motivo do retorno dele é egoísta, ele tá pensando em quem? É nele. Quero estar bem. Estou precisando. Ele está pensando em quem? Nele. Vamos falar a verdade, até você está ficando com raiva desse menino agora. Está nem pensando nele. Fala a verdade, se você também não está já arranjando os dentes. Não, mas aí também está demais, né, pastor? Pelo amor de Deus, hein? Nem para saber, nem para pensar, será que meu pai está vivo? Não, eu vou para lá, porque lá para mim eu tenho que comer. Vou para lá. Aí, verso 20. Agora eu fico imaginando os fariseus, porque os fariseus estão na expectativa assim, o povo. Tá, como é que vai ser essa volta? Como é que vai ser esse retorno? Quem está entendendo, querido? Vamos ver, esse pai tem que dar, como é que vocês falam aqui? Tem que dar uma coça, no mínimo. Não, fala a verdade, né, irmã Soraya? No mínimo uma coça, porque depois de tudo isso, desperdiçou, viveu, ainda volta para casa porque quer comer, necessidade. Entendeu? Porque tá, saudade do meu pai. Não, saudade de ninguém, irmão. Ele quer comer. Fala a verdade. Até a gente... Não, você fala... Não, e também já é demais, né? Eu fico imaginando os fariseus ao ouvir isso. Que depois de tudo que ele fez, como é que o pai vai recebê-lo? Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe, quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, eternamente, e o beijou. Pode seguir, obreiro Paulo? Até o 23. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçem os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Dá raiva, né, irmão? Depois de tudo que ele fez, o pai recebe com festa. Por isso que eu falo assim, eles esperavam tudo, mas menos isso. Fala a verdade. Irmão, eu fico imaginando o público, na hora que o povo ouve isso, não, tá demais. Não, essa história aí está muito contada, não pode ser assim, não. Mas lembra-se, Jesus está dando uma resposta para os fariseus. Entendeu? Ele está dando o quê? Uma resposta ao quê, queridos? Ao quê, queridos? Aos fariseus. Porque você imagina, esse menino traiu, abandonou, virou as costas. O que ele merecia? Tudo, menos isso. Menos isso. Quem está entendendo, queridos? E aí no 24, Jesus ele fecha esse trecho com uma declaração maravilhosa. Porque ele vai responder por que dessa atitude. Verso 24, meu Paulo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido. O que Jesus está fazendo aqui agora? Trazendo as duas primeiras partes da parábola. Estava morto e voltou à vida. Dracma perdida. Estava perdido e foi achado. Ovelha perdida. Jesus, então, nesse momento, fala: lembra que eu comecei falando que Deus é um Deus que busca pecadores? Que Deus está atrás dos perdidos? Lembra-se?
Então ele fecha com isso aqui, dizendo: então começaram a festejar o seu regresso. Pode aplaudir, fica à vontade, né? Eu sei. Fica à vontade. Ficou claro assim para você a interpretação dessa parábola agora? Sim ou não? Ficou claro para você? Quem pode falar assim, pastor, eu também agora, deu até uma vontade de dar uma coça nele. Quem pode fazer? Porque depois de tudo é feio, pastor, vamos falar a verdade. Mas eu fico imaginando, porque assim, a gente já sabe o final da história, mas imagina aquele público ouvindo. Naquele contexto farisaico, travado, religioso. E de repente, Jesus está aqui fazendo uma comparação. Ou seja, através dessa ilustração, ele está expressando quem? Quem é o Pai. E o coração do Pai, o coração de Deus. O amor, isso, a misericórdia, a graça. Quem está entendendo? Dito tudo isso, vamos entrar agora nas implicações espirituais? Vamos entender? Porque eu só contei a parábola aqui para você entender mais ou menos o contexto. Está claro para você agora? Pastor, o que tudo isso pode representar? É óbvio que eu vou pegar dentro do contexto que eu trouxe para vocês hoje. Amém? Então, para a gente poder entrar no contexto daquilo que a gente pode, né, entender, Paulo, versos 17 até o 19. Aleluia. Está escrito o seguinte: e caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e aqui eu morrendo de fome? Segue. Vou me levantar e voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra ti e pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que é interessante? É que essa parábola, nesse trecho da parábola, Jesus revela algo que, irmãos, na verdade, praticamente aconteceu com todos nós aqui. Como assim, pastor? Por que você se achegou a Deus? Ah, porque você queria ter comunhão com Deus? Você queria se relacionar com Deus? Porque você sentia falta de Deus? Porque você tinha o quê? Necessidade. Irmãos, igreja, grande parte das pessoas, quando se aproximam de Deus, elas se aproximam por uma necessidade. É um problema, é um sofrimento, é uma situação. Não é assim? E Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que é assim. Eu sei que muitos, quando vêm até o Pai, vêm por uma o quê? Necessidade. E sabe o que é interessante? Posso falar para você? E o que o Pai faz? Ele recebe mesmo assim. Mesmo ele sabendo que você está indo até ele por interesse, por algo em troca, por aquilo que ele pode te dar. Mas não é interessante que ele recebe? Sim ou não? Não é verdade? Recebe. É como nossos filhos. Recebemos. Sim ou não? Ele recebe. Queridos, eu aprendi isso, eu entendi. Que muitos vêm por conta da necessidade. E não tem problema. O que Jesus está dizendo é que não tem problema nisso. Não há problema nisso. Ainda que venham assim. Venham. Não há problema algum. E aí o que é interessante? Por que ele volta? Tem a necessidade, tem ou não tem? Mas sabe o que é interessante? É que ele se lembrou de uma coisa. Volta para o 17, meu Paulo. Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? Ele se lembrou de uma coisa. Você vê que em Obreiro Paulo, algo aí é interessante, que ele convivia na casa do pai, Obreiro Paulo, olha só. Ele convivia na casa do pai, estava na casa do pai, e ele observava o pai. E o que é interessante é que, assim, por mais que ele volta por necessidade, mas teve algo que impulsionou ele, Obreiro Paulo. Entendeu? Me chama a atenção aqui, porque ele disse, e aqui eu morrendo de fome. Então a fome, ela é uma necessidade. Uma necessidade, perfeito. Agora, qual foi a lembrança que ativou ele, que impulsionou ele a buscar o pai? Porque os empregados têm o quê? Pouca comida? Só o suficiente? Fartura. Aí você pensa, se um pai, se um patrão
trata empregado assim, imagina como ele trata os filhos. Porque se empregado para ele tem fartura, imagina os filhos, o que eles não têm. Então ele dizer o seguinte, sabe o que fez ele voltar? Eu anotei isso aqui, irmão. A lembrança da bondade. Porque ele falou assim, ele está falando o seguinte, meu pai é bom até para os empregados. Entendeu como é que é? Meu pai é bom para os empregados, porque os empregados têm fartura de comida. Irmão, vamos falar a verdade, sabe como é que patrão é? Patrão para pagar o que tem que ser pago já é luta, irmão. Imagina um pouquinho a mais. É ou não é? É, não, irmão, é o justo, é que eu combinei com você tanto. Mas patrão, não, é isso aqui, é o combinado. Mas lá não, eles têm fartura, eles têm abundância. Então é interessante que a lembrança da bondade do pai impulsiona ele. O que a gente aprende com isso? O que vai impulsionar uma pessoa a ir até a Deus? É o juízo? É o castigo? Quem está entendendo? É o fogo? É a bondade. É eles descobrirem, nem que seja um pouquinho, mas eles entenderem o quanto Deus, o que, irmãos? É bom. Por isso que nós temos que pregar o quê? A bondade para as pessoas. Mostrarem para ela o quanto Deus é bom. Porque quando elas entenderem que Deus é bom, isso vai impulsioná-las a, de repente, a pensar, então, peraí, ele deve ter alguma coisinha para mim também. Então eu vou até ele. É isso que Jesus está falando para eles ali. Só que qual que é o problema de fariseu? Fariseu quer mostrar a bondade de Deus para pecador? Não, pecador não, irmão. Não, pecador é o fogo, é o inferno. Se você continuar essa vida, você vai para o inferno. Se você continuar aí, você vai ver o que o diabo vai fazer com a tua vida. Entendeu como é que o fariseu pensa? Mas os reconciliadores não. Os reconciliadores vão mostrar o quê? A bondade. Olha, Deus sabe tudo que você fez, mas ainda assim Ele te aceita. Ele te recebe e Ele te ama. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Coloquei assim, ó. É saber que o Pai é bom que vai atrair os pecadores. Então, se a igreja começar a proclamar a bondade do Pai, a bondade de Deus, a graça, o amor, isso naturalmente vai atraindo a quem? Pecadores. Quem está entendendo aqui? Porque você pensa, irmãos, muitos quando vão ouvir essa história se colocam no lugar de quem? Dele, do menino. E aí o que eles pensam? Para mim não tem mais jeito. Não é verdade? Eles vão dizer, eu já fiz tudo que poderia fazer, será que Deus ainda me recebe? Depois de tudo que eu fiz, será que Deus ainda me aceita? Será que Deus me acolhe? Quem está entendendo? Então, se você observar, o que motiva o arrependimento? É a bondade. Porque se ele souber que sim, Deus te acolhe, então ele fala, então eu quero esse Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou largar essa vida para trás. E eu vou na direção dele. Eu já preguei isso aqui para vocês. É a bondade que nos leva ao arrependimento. Paulo fala isso lá em Romanos. A bondade nos conduz ao arrependimento. É saber o quanto Deus é bom, que vai nos levar ao quê? Ao arrependimento. Diga graças a Deus. Versículos 20, obreiro Paulo. Vamos lá, igreja. Estou quase terminando. Ainda faltam mais umas 15 folhas, tá? Até meio-dia, tranquilo até meio-dia, né? Então tá bom, vamos lá. Tô brincando, tá? E aí o que é interessante? Agora é a ação do Pai. Porque o que Jesus quer enaltecer, irmãos, eu sei que a gente fala do filho pródigo, mas Jesus não está aqui destacando o filho pródigo. O que Jesus quer destacar? O Pai. O certo seria a parábola do pai bondoso. Não é a parábola do filho pródigo. É a parábola do pai bondoso, gracioso. Porque Jesus está revelando aqui o caráter de Deus com essa ilustração. Ele está mostrando o caráter de Deus, as intenções de Deus. Ele está revelando o coração de Deus. Quer dizer, que mesmo que o sujeito faça o que faz, mas o pai ainda acolhe. O pai recebe. É escandaloso ou não é? Depois que o sujeito faz o que faz, ainda Deus acolhe. Ah, não, é muito fácil, pastor. Quer dizer, o sujeito faz, né? A gente ouve muito isso, né?
Depois que tudo que fez, aí vira crente, pronto, vai para o céu. É assim, irmão, é assim. Quem está entendendo? Depois de tudo que fez, é assim? É assim. Não dá uma revolta você for ver um negócio desse? Como é que pode? Depois que fez, que aprontou, que tudo, e é assim, é assim. Ah, irmão, aí o farisaísmo dentro da gente pula para fora. Não, mas não é possível. Não. Tem que fazer por onde também, né, pastor? Não tem que fazer nada. Vamos observar os detalhes aqui? Não é maravilhoso aprender sobre Deus a partir de Jesus? Fala a verdade. Por isso que eu falo, irmão, leia os evangelhos. Quem está lendo os evangelhos aqui? Leia, pega para mim os capítulos dos evangelhos. Leia os evangelhos. Vai lendo, leia Marcos, João, vai lendo Lucas, Mateus, que é maravilhoso. Amém? Evangelho de Lucas, então, meu Deus do céu. Qual é o seu preferido, pastor? Lucas e João. É os meus preferidos, tá? É o que eu mais gosto, tá bom? Mas todos são bênçãos. Mas o que eu mais, assim, é os dois. Pelo amor de Deus, são os dois. Aí ele diz, a seguir, levantou-se e foi para onde? Para o seu pai. Aí agora olha os detalhes. E ele ainda estava longe quando o pai o viu. Opa! Como é que esse pai estava? Sempre como? Esse Deus é lindo, né? Esse Deus é maravilhoso, não é? Todo dia esse pai saía na varanda e observava, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que ele vai retornar? Sabe o que eu estava aqui, né? Ontem, quando eu estava meditando nisso. Queridos, quem é pai e mãe aqui? Você vai entender isso aqui. O que esse pai estava sentindo? Saudades. Sentindo a falta. Entendeu? Então é assim que ele sente. Por cada um que está nesse mundo. Quando você olha aqui nessa rua, irmão, que vocês veem esses moradores em situação de rua, o pai sente saudade deles. O pai sente a falta. E todo dia o pai está lá assim, ó. Vendo quando é que eles vão voltar. Quando é que eles vão retornar. Então o texto diz que ainda estava longe quando o pai o quê? Ouviu. Isso fala de uma espera constante, ansiosa. Porque a gente tem que entender que naquele tempo não tinha um WhatsApp. Naquele tempo não tinha celular. Então você imagina que aquele pai não sabia se aquele filho estava vivo, se estava morto, como é que estava. Mas todo dia ele saía. Será que é hoje? Será que é hoje? O que Jesus está mostrando? Um coração que nunca deixou de esperar pelo retorno do Filho. Ele está revelando o coração de Deus por nós. Por cada perdido, por cada pecador. A ansiedade do retorno dos seus filhos. Como eu disse, como a gente observa aqui, o pai não estava apenas pronto para receber, mas ele estava ativamente procurando. Lembra das outras duas parábolas? Então passava, apontava alguém lá longe e já fazia assim, ó, será que é ele? Ele estava o quê? Procurando o filho dele. A cada um que apontava, ele já... De repente ele, né, quando ia em algum lugar, alguém viu o Júnior, tem notícia? Como é que ele está? Quem está entendendo? Aí, o texto vai dizer, o qual, movido, por quê? Por compaixão. Então quando ele viu lá adiante, o coração, irmão, é filho, irmão. Quem está entendendo? Queridos, por mais que o filho faz o que faz, mas o nosso coração se compadece, não é impressionante? Não é interessante? Filho pode desprezar, filho pode gritar, filho pode ser ingrato, mas você ainda tem dó, você tem pena, você tem misericórdia, você ama. Por quê? É o seu filho. Então ele está dizendo que o que move o coração de Deus não é a raiva, a ira, os julgamentos, mas o que move o coração de Deus? O amor, a compaixão. Quando Deus olha para nós, irmãos, para o mundo, é isso que move ele. Ele tem um olhar de
misericórdia. Amém? E aí, o texto vai dizer, correu, abraçou, fortemente e ternamente o beijou. O que significa isso? Quando você pega no original, ele vai dizer assim, ó, e cobriu de beijos. Quando você encontra uma pessoa que você ama, que há muito tempo você não vê, como é que você faz? Se abraça e faz o quê? Você não dá um monte de beijo? Que bom te ver, que saudade. Não é assim? Então ele está dizendo que é assim que Deus faz com cada retorno. Agora, o que é interessante? É que o texto fala que ele, o que, queridos? Abraçou e o que mais? E o beijou. Sabe o que eu fico imaginando aqui? Ele abraça o quê? E beija, certo? Como é que esse filho estava? O estado dele? Limpinho, né? Estava limpinho, né? É, igreja? Estava limpo? Da onde que ele vinha? Ele estava trabalhando aonde? No chiqueiro. Ele estava sujo, fedido, mas o pai não se importa. Porque é o filho dele que está voltando. Você observa que aqui ele está contando para nós que Deus não se importa com o estado que você volta para ele. Deus não se importa com o estado que nós nos encontrávamos. E Deus não se importa com o estado de ninguém que volta. Ele abraça e ele beija. Amém? Ele recebe com carinho. Amém? Aleluia! E por que ele faz isso? Porque o filho voltou. Amém? Aí fala da corrida. Ele correu. Queridos, isso para um judeu na época, um senhor de idade, correndo, que escândalo. Se põe no teu lugar. Mas o pai não se importa. Você não pode esquecer que naquele tempo eles usavam as peças de vestido, quem lembra? Vestido, né? Aquelas túnicas, roupas compridas, não usavam calça, não tinha calça. Como é que você vai correr assim? As mulheres que... Né? Quem já usou vestido aí, mulherada? Dá para correr assim? O que esse homem fez? Irmão, ele subiu aquela roupa, nem aí, eu vou atrás do meu filho. Isso demonstra o quê? Urgência. Urgência. A gente só corre quando alguma coisa é o quê? É urgente. Tem que ser feito logo. Então ele está demonstrando aqui a urgência que Deus tem em receber perdidos. Ou seja, quando um já aponta assim, ó, eu acho que eu vou para Deus. Deus fala... Quem entendeu? Eu acho que eu vou buscar Deus já. Deus já corre na direção. Quem está entendendo? Ele vai à direção. Ele corre atrás, ele vai atrás. Entendeu o que Jesus está mostrando acerca desse Deus? Que é um Deus que corre atrás de pecadores, de perdidos. Amém, minha igreja? Aleluia! Glória a Deus! E aí ele beija muito, não beija? O que é isso, pastor? Sinal de total aceitação. O que ele está dizendo? Eu te aceito, meu filho. Quando ele abraça, quando ele está beijando, ele fala, eu te aceito, eu te recebo do jeito que você está. Glória a Deus. Amém? Continua, Breu Paulo. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí você lembra o que ele tinha pensado? Me trate como um dos seus. Só que quando ele vai para falar isso, vai, Breu Paulo. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa. O pai não quis nem ouvir o que o filho tinha a dizer. O pedido de perdão. Lembra que eu disse que o pai, quando beija, é um sinal de aceitação? Eu te recebo. Não é interessante que o pai, então, o aceitou antes mesmo de ouvir qualquer coisa que o filho tinha para dizer, irmão?
Antes de ouvir, não, pelo menos uma desculpa, pai, o senhor tinha razão. Aí quando ele começa a falar, né, elaborar, olha pai, e não sei o que acontece? O pai interrompe. E não quer nem ouvir o que o filho tem a dizer. Por quê? Está preparado agora? E isso demonstra que o amor e o perdão precede, ou seja, vem antes de qualquer arrependimento, de qualquer pedido de perdão, de qualquer pedido de desculpa. Porque a gente acha o seguinte, Deus só vai perdoar se você primeiro pedir perdão. Mentira! Deus já te perdoou, irmão. Nós já somos perdoados. Nós já somos amados. Antes mesmo de você pedir qualquer coisa, de você falar para ele, perdão, me desculpa, ele está mostrando para nós aqui. Você já está perdoado. Então quer dizer, ele nem demonstrou nada, e o pai já estava o quê? Aceitando, recebendo. Oh, glória. Amém? Ou seja, o pai já havia decidido perdoar. Quem está entendendo, igreja? Vamos seguir por conta do tempo? Pode seguir, Obreiro Paulo. Aí ele diz, então, traga o novilho, gordo, mate-os, e vamos o quê, queridos? Festejar. Pode seguir. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Mais uma vez, Jesus traz aquilo que as outras partes da parábola trouxeram. A celebração por algo que se perdeu. Ele está dizendo o seguinte, que o pai festeja, celebra cada retorno. Os céus está em festa por cada retorno. Quando alguém retorna, o céu celebra. Amém? Então a festa não para lá, quem está entendendo? Só que, não sei se vocês perceberam, mas essa parte da parábola, Jesus começa contando que tem 2 filhos. E aqui só foi falado sobre um. Mas e o outro? Vamos terminar aqui agora? Próximo versículo. A gente não pode esquecer do outro. Né? A gente está tão envolvido com a foto do que volta, mas e o outro? Porque começamos lendo, um pai tinha 2, um homem tinha 2 filhos. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo, meu Deus, trabalhando, fazendo o trabalho braçal, honrando o pai, guardando os mandamentos, dizimando, sabe, jejuando, ele estava se esforçando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ué, o que está acontecendo? Porque desde que meu irmão foi embora, essa casa não tem música mais, não tem dança. Essa casa estava um luto, uma tristeza. O que está acontecendo? Segue, Gabriel, fala. O velho está doido, o coroa, né? Então chamou um do céu e perguntou, o que está acontecendo aí? O que é essa barulheira toda? Esses barulhos? Pai. E respondeu, rapaz, seu irmão voltou. Lembra do seu irmão? Que estava sumido, a gente já achou que ele estava morto. Lembra? Então ele voltou. Aí o que seu pai fez? Matou um novilho gordo e recebeu de volta são e salvo. Fez uma festa porque ele voltou. Vai, Gabriel Paulo. E o filho primogênito encheu-se de ira. Como pode? Esses pecadores acham que é assim? Como é que é assim? Faz tudo que faz, volta e ainda tem festa? Isso não pode? Entendeu? Eu que estou aqui? Não acredito. E não quis entrar. Então o pai saiu e o quê? O pai falou, vamos filho, vamos entrar. Vamos participar da festa. Olha, tem uma carninha que você gosta, sabe? Aquela picanha. Olha, tá aquele negocinho que você gosta. Vai, Gabriel Paulo. Ele, porém, respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho te servido. Nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito. Mas não uma galinhada o senhor fez para mim. Né? Para eu festejar com os meus amigos. Vai.
Quando, porém, volta para casa, agora, não é meu irmão, não, é esse teu filho. Não tem nada a ver comigo, não é meu irmão, não, é teu filho. Que esbanjou os teus bens com prostitutas. Matas um novilho gordo para ele? Vai. E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Era só você desfrutar, meu filho. Você esqueceu que você é filho? Vai, obreiro Paulo. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse teu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Pastor, e aqui? Lembra que Jesus está respondendo aos fariseus? Do porquê que ele recebe pecadores e come com eles? É isso que essa parábola está respondendo. Ele está tentando fazer com que eles entendam. Agora, o que é interessante? O filho mais velho nessa história é o reflexo do fariseu. Nesse momento agora, Jesus está virando para quem agora? Diretamente para os fariseus da sua época. E aí o que ele quer demonstrar com isso, queridos? Para aquele fariseu, é o seguinte: e aí? Vocês vão ficar do lado de fora? Ou vocês vão participar da festa? Ou seja, o pai está celebrando cada retorno de um pecador. E vocês? Vão ficar do lado de fora ou vão entrar para a festa? Sabe o que é interessante dessa parábola? É que ela termina assim. A gente não sabe se o filho entrou ou não entrou. Sabe, como disse, ficou no ar. E aí? Mas por quê? Porque é como se Jesus virasse para eles e dissesse: e vocês? Vão ficar onde? É como se ele falasse: e aí, vocês? Vão se assentar à mesa também? Vamos celebrar por cada retorno aqui? Ou vocês vão ficar aí fora ressentidos? Entendeu? Né? Enquanto o pessoal está lá dentro, né, festejando, vocês aí fora. Vocês vão ficar aí fora o quê? Ressentidos? Como é que vocês vão ficar? E aqui a gente fecha, irmãos, no sentido do reconciliador. Porque o que ele está mostrando para nós é que cada reconciliador precisa o quê? Se alegrar. Celebrar. Estar feliz porque o Pai está feliz. Com o retorno daqueles que estão retornando. Como você um dia retornou. Como um dia você voltou. Mas qual deve ser o nosso cuidado? Para a gente não se tornar fariseus. De aqueles que estão retornando, a gente olhar e falar: mas como assim? É desse jeito assim? Dessa maneira? Depois de tudo que fez? E eu que estou aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Jesus então quer mostrar com essas parábolas, queridos? Que o Pai está à busca, procurando pecadores. Amém? E não importa o estado desse ser. O Pai recebe, o Pai acolhe, o Pai restaura e o Pai celebra. Quantos entenderam aqui? Vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia!